Olá pessoal, aqui é o professor Maxwell. Eu sou professor de História no Colégio Miriam Alves, em São Pedro da Aldeia. Tá? Esse primeiro vídeo é um vídeo de revisão, é um vídeo diagnóstico, na verdade, para saber em que nível vocês estão. Tá? Vocês que hoje estão, esse ano estão no 9º ano, mas ano passado estiveram no 8º ano estudando remotamente conosco. Né? Essa primeira atividade vai ser como uma avaliação diagnóstica para saber como vocês estão, de modo a eu ter uma ideia, né, do rendimento de vocês, daquilo que vocês aprenderam, gravaram, assimilaram do ano passado, para eu poder ter um ponto de partida para começar esse ano. Tá? Então a nossa primeira atividade remota, tá, para os alunos de História do 9º ano, ok? Vai ser essa atividade que vai ter como objetivo verificar qual é a base de vocês, tá? Dentro da disciplina História, ok? Nós vamos trabalhar duas habilidades do 8º ano, tá? A 26 e a 27, que vocês fizeram essas atividades com essas habilidades no final do ano passado, tá? Onde nós vamos discutir basicamente imperialismo e neocolonialismo, que são elementos base, ou melhor, que são elementos básicos para poder entender o cenário mundial no final do século XIX e início do XX, ok? Principalmente para atender a questão das motivações da Primeira Guerra Mundial e assim por diante, tá bom? Então, vamos começar. Na nossa a atividade ela começa com um texto falando sobre darwinismo social e fazendo uma relação do darwinismo social com o processo imperialista. Ok? Eu vou ler com vocês, deixa eu chegar a minha imagem aqui para o canto, eu vou ler com vocês, tá, o texto de modo a poder explicar algum termo o qual vocês não compreendem, né? Para poder facilitar a compreensão do texto, o entendimento do texto. Vamos lá então. Darwinismo social. Darwinismo social acredita na premissa da existência de sociedades superiores às outras. Nessa condição, as que se sobressaem física e intelectualmente devem e acabam por se tornar as governantes. Por outro lado, as outras, menos aptas, deixariam de existir porque não eram capazes de acompanhar a linha evolutiva da sociedade. Assim, elas entrariam em extinção acompanhando o princípio de seleção natural da teoria da evolução formulada pelo cientista Charles Darwin. Certo? Charles Darwin, né? Ele foi um cientista que ele criou uma teoria que vai bater de frente, principalmente com a questão religiosa, né, que envolve a criação do mundo, o surgimento da humanidade, né, onde ele vai desenvolver a teoria que vai ser denominada a teoria da evolução, né, onde não existiram os seres humanos, eles não surgiram na Terra, né, por intermédio divino, como diz a Bíblia e outros livros religiosos, né, mas ele surgiu a partir de um processo de evolução, né, a partir de elementos básicos, né, surgidos na água, eles vai havendo um processo de evolução até surgirem nos animais, os primatas, os seres humanos. Ele vai criar essa teoria. E a teoria da evolução ele vai falar o seguinte, que nem todos os animais que existem hoje existiram sempre. Que nesse processo de evolução, com o passar da história, com o passar dos tempos, seres eles se adaptaram às transformações, às mudanças climáticas principalmente, e sobreviveram, e outros não sobreviveram, né? Passaram por um processo de extinção, como aconteceu com vários seres vivos, como os dinossauros, por exemplo, certo? Então ele vai desenvolver essa teoria, tá?
né, que vai ser chamada de teoria da evolução. Aí tem, né, uma imagenzinha bem humorada dessa teoria. Então, o darwinismo social ele vai pegar essa teoria que Darwin desenvolveu, né, para explicar a origem da humanidade e vai trazer para as questões de raças, aonde os líderes, né, os intelectuais dessa teoria do darwinismo social vão dizer o seguinte: assim como aconteceu com os animais, acontece com os seres humanos, certo? Existem raças ou grupos de seres humanos mais desenvolvidos e mais capacitados do que os outros. E nesse momento do surgimento dessa teoria, que vai ser no final do século XIX, início do XX, quem vocês acham que eram considerado o grupo humano ou a raça mais evoluída? Né? Vai ser africana? Vai ser asiática? Vai ser americana? Que raça vai ser essa? Né? Então o darwinismo social ele é uma perspectiva extremamente preconceituosa que vai entender os grupamentos humanos, né, as raças humanas, as etnias humanas nessa perspectiva, certo? Vamos lá, darwinismo social e racismo. É uma teoria que compreende a espécie humana como constitutiva por diferentes raças. Essas raças, segundo a teoria, estariam em diferentes etapas do desenvolvimento evolucionista, podendo ser identificadas como raça superior e raça inferior. Uma das formas de identificação e divisão das raças seria pela chamada superioridade racial, que possui também como base ideias nacionalistas europeus, ou seja, sustenta um pensamento preconceituoso e racista decorrente de uma perspectiva eurocêntrica, europeu cêntrica centralizado, tornado central, ou seja, essa perspectiva eurocêntrica é a que coloca o europeu como, dentre os grupamentos humanos, a raça mais evoluída, certo? Deste modo, acreditava-se que os europeus eram tão bons dominadores, esse fato decorria de a sua raça ser superior às demais. Da mesma forma, o monopólio do comércio, acompanhado pelos progressos científicos e tecnológicos, era reflexo dos povos capacitados a essa situação. Enquanto isso, os países que ficaram limitados ao fornecimento de mão de obra seriam inferiores os menos capazes. No Brasil, a presença do darwinismo social é revelada pelas manifestações de racismo que têm origem, deixa eu mudar minha foto aqui, na época da colonização. O resultado desse comportamento é revelado nas estatísticas que mostram, por exemplo, que a desigualdade social e econômica no Brasil reflete majoritariamente na população negra, ou melhor, reflete majoritariamente na população negra do Brasil. Certo? Então, darwinismo social e racismo ele tem tudo a ver, porque ele vai dizer o seguinte: de todas as raças ou de todas as etnias, a mais evoluída é a branca, é a europeia. E por isso ela é normal entender que ela domine sobre as demais, certo? E os aspectos econômicos e os aspectos científicos, os aspectos materiais vão corroborar para isso, certo? Porque nesse momento histórico, né, no final do século XIX, os países mais industrializados serão de maioria europeia, certo? Então, muitos desses países eles vão lançar mão, utilizar dessa teoria para convencer, né, os países menos desenvolvidos economicamente a aceitar uma intervenção em seus próprios países, em suas próprias sociedades, de modo para que o europeu venha a ajudar esses países a alcançar um status de civilização igual ao deles. Mas na verdade a gente
verifica que o grande objetivo dos países europeus, através do imperialismo principalmente, vai ser subjugar, explorar as matérias-primas desses países, explorar a mão de obra barata desses países, tendo como objetivo o fortalecimento industrial das suas regiões. Certo? Né? E no Brasil, esse darwinismo social ele vai se revelar, né, muito danoso. Por quê? Ele vai segregar cada vez mais a população afrodescendente, a população negra no Brasil. E um grande exemplo dessa segregação racial podemos verificar nas favelas, por exemplo. Né? As pessoas que não têm condições de uma moradia, de pagar por uma moradia decente, ela é obrigada a se sujeitar a um tipo de moradia totalmente em condições precárias, porque é aquilo que ela pode custear. Certo? O texto ele não para por aí não, tá? O texto ainda tem uma parte desse texto agora que vai falar sobre neocolonialismo ou imperialismo, que vai ser justamente a ação desses países industrializados sobre os países pobres com o objetivo de exploração. Né? Eles vão procurar controlar essas regiões com o objetivo de explorar. Isso vai ser muito patente, né? Isso vai ser verificado de uma forma muito clara, principalmente na África. Que a África, basicamente, ela vai ser toda retalhada e dividida entre os países industriais, ou entre os países imperialistas. Na verdade, imperialismo tem essa conotação de dominador. Né? O país imperialista é o país dominador. Certo? Vamos continuar a leitura, então. O darwinismo social tem ainda lugar no neocolonialismo ou imperialismo. Neocolonialismo, neo quer dizer novo, né? Novo colonialismo. Ué, professor, por que novo colonialismo? Porque é um tipo de colonialismo que é diferente do que aconteceu na época das expansões marítimas, por exemplo. Né? Esse colonialismo ou neocolonialismo que ocorreu na virada do século XIX para o XX vai ser um colonialismo que vai utilizar outros instrumentos, né? Que na maioria das vezes não vai utilizar da força militar, não vai ter invasões como aconteceu aqui na América, né? Na verdade, essas invasões não vão acontecer na sua maioria pela força militar. Essas invasões vão ser pela força desse convencimento de que nós, europeus, vamos ajudá-los a se tornar como a gente, países civilizados. Né? E quando a porta é aberta para a entrada desses países imperialistas, né, desses países industrializados, na sua maioria europeu, esses países eles passam a tomar conta dessas regiões que os aceitaram, utilizando inclusive para permanecer, para controlar a população, forças militares. Né? Mas o controle vai ser estritamente econômico, porque esses países industriais eles vão criar uma série de relações que vão tornar essas regiões dependentes desses países, certo? Então vamos lá. O darwinismo social tem ainda lugar no neocolonialismo ou imperialismo, que acabei de explicar. Não nos modelos antigos, mas de um imperialismo contemporâneo. Trata-se da política de expansão e domínio político e econômico, e é resultado da exploração dos países colonizados, em virtude da demanda industrial das potências emergentes. Né? Essas regiões que serão dominadas vão ser fornecedores de matéria-prima e de mão de obra barata para os países industriais. Certo? Assim, o propósito do darwinismo social era corroborado ou confirmado pelo processo de dominação política e econômica e legitimando as potências emergentes ao chamado neocolonialismo. Como consequência, decorria a conquista de povos e a transmissão da ideia de benefício para o povo conquistado. Assim, os povos dominados passariam a ser dirigidos por pessoas capazes de encaminhar tais povos ao progresso. Isso conferia ao conquistador a sua superioridade,
visto que determinadas nações tidas como superiores tinham a missão de civilizar as que eram consideradas inferiores. Ok? Então, aqui tem uma charge que mostra muito bem, né? O processo de imperialismo não só aconteceu na África, mas na China também. Né? Essa imagem mostra países, a China sendo representada por uma grande pizza, certo? E os países europeus dividindo essa pizza, que é a China, entre si. Mostra bem o exemplo do neocolonialismo. E abaixo é uma revista de 1930, né, chamado de Tintin, né, aquele personagem, né, Tintin, na África. Né? Ou seja, os países europeus chegam na África, né, com um discurso de ajuda, certo? Mas quando eles se estabelecem nas regiões, eles passam a dominar as populações, essas regiões, e fazer de suas populações seus capachos, seus empregados e até seus escravos, como mostra bem claro aqui a charge, né? Essa figura aqui do Tintim, certo? Os africanos carregando o Tintim, né? Bom, vamos à pergunta. De que forma o darwinismo social serviu de justificativa para as ações imperialistas das nações europeias nos continentes africano e asiático? Ou seja, eu quero que vocês respondam qual era a explicação que o darwinismo social dava, tá? Ou melhor, como o darwinismo social serviu de instrumento para a dominação dos países industrializados sobre os países pobres. De que forma a explicação desse darwinismo social serviu de convencimento dos países europeus para entrarem nessas regiões? Né? Quero que vocês escrevam aí no mínimo mais 5 linhas para mim, tá bom? Vamos avançar então aqui. Na segunda questão, mostra mais especificamente, né, a capa da revista Tintin na África. Essa revista é de 1930, né, tem uma charge, tem uma ilustração aqui que vocês vão precisar ler para poder entender. Tá? Eu lerei o texto, tá, que é um pouco mais complexo de se entender. Vamos lá. Desde a segunda metade do século XIX, os piores europeus deram início a um processo de neocolonização. Ou melhor, neocolonização, com a ocupação dos continentes africano e asiático. Esse processo neocolonialista desenvolveu-se a partir dos interesses das nações europeias, que buscavam implantar uma intensa exploração econômica sobre suas colônias. Na África e na Ásia, esse processo de ocupação dos europeus encontrou grande resistência em todo o continente. Leia o quadrinho abaixo, na verdade ele está ao lado, e responda a questão a seguir, ok? Aqui vocês me perdoem, né? Saiu a parte 2 vezes aqui, tá? Então vocês vão ler, ok? E vão marcar o que se pede aqui, opção A, B, C ou D. Deixa eu chegar a minha imagem aqui para o lado. Na década de 30 foi publicada a primeira edição da história em quadrinhos em que o personagem Tintin, um jovem repórter belga, faz uma expedição ao Congo, colônia do seu país na época. Com base nas imagens e nos diálogos apresentados, nota-se que Tintin simbolizava as práticas de colonização europeia na África, associadas à política de... A ação de Tintin, assim como de seu país na África, ele é representado por quais opções? Você vai ter que ler os quadrinhos, o diálogo aqui para poder responder. Ok? Interessante a gente perceber, né, que o Congo ele foi colônia da Bélgica. País esse protestante, certo? Que sua religiosidade predominante era protestante. Mesmo assim, grandes atrocidades foram cometidas no Congo
por intermédio desse país. Ou seja, isso nos faz pensar que religião, ele ainda não conseguiu cumprir o seu papel de fato, né? A religião. E também nos faz pensar que só pelo simples fato da pessoa ser religiosa não assegura que essa pessoa, que as intenções dessa pessoa sejam intenções boas, né? Que vai levar o amor, vai levar a paz, vai levar a ajuda, né? Não é que todos os religiosos pensam assim não, tá? Existem muitos religiosos, muitas religiões boas, muitos religiosos, né, bons, né? Mas ser religioso não quer dizer que a pessoa vá fazer coisas boas, certo? A religião é boa, o problema é o ser humano, não é isso? Beleza, então, vamos lá. Deixa eu trazer para cá, para nós podermos ler aqui a terceira questão. O que chamamos de imperialismo ou neocolonialismo, que nós vimos no slide anterior, foi uma política de expansão territorial e econômica que buscava por matérias-primas e mão de obra barata, praticada pelos países europeus no final do século XIX e início do XX, no continente africano, parte da Ásia e Oceania, sendo esta uma das principais razões para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Com base nisso, observe os textos a seguir. Perceberam porque eu estou tratando bastante desse tema de colonialismo, imperialismo, ou melhor, neocolonialismo, imperialismo, darwinismo social, porque esses elementos serão importantes de vocês entenderem e perceberem, né, para nós podermos entrar nas matérias do nono ano. Porque vocês entenderem o que foi o imperialismo será importante para vocês perceberem as consequências, entenderem as consequências da Primeira Guerra Mundial, certo? E e o racismo que vai surgir com muita força também no Brasil. Na verdade, o racismo ele já surgia, mas nesses moldes modernos, né? Com teorias que vão dar base às práticas, principalmente do darwinismo social, da eugenia, que não vai ter só na Europa, né? Vai ter aqui no Brasil também. Certo? Vamos continuar então a leitura. Para definir que país ficaria com cada parte dos territórios dominados, em 1885 as principais potências europeias industriais se reuniram na Conferência de Berlim. O evento marcou uma completa reorganização das fronteiras da África, dividindo o território entre si em áreas de influência e exploração. Menos de 30 anos depois, a Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha e Portugal já haviam conquistado e repartido entre si 90% da África. Isso é o equivalente a pouco mais de 3 vezes a área do Brasil. Na hora de reorganizar o mapa do continente, os europeus levaram em consideração apenas questões como longitude, latitude e rios. Não considerou a divisão étnica já existente no continente. 90% das fronteiras atuais da África foram herdadas desse período. Certo? Então, né, eu trouxe de novo essa imagem, né, para exemplificar o que foi esse processo, tá? Que na verdade não essa questão fala sobre não da África, mas da China, perdão, não da China como diz aqui, né, mas da África, mas serve como exemplo, né? Imagine que isso aqui esteja escrito África, porque aconteceu da mesma forma, né? E a Conferência de Berlim vai ser justamente o pontapé inicial para isso, para a reorganização dos territórios africanos, distribuindo cada parte entre os países industrializados, né? Ou as potências da época, certo? E como diz, né, o final do texto aqui, que essa reorganização não levou em consideração as diferenças étnicas, né? Ou seja, eles pegaram no mesmo território, no mesmo país novo, eles juntaram várias tribos que por séculos eram inimigas. E conhecendo isso, essa situação da reorganização do continente africano,
fundando países aonde passaram a conviver nesse mesmo país tribos inimigas por milênios, a gente entende os constantes conflitos que existem atualmente na África, onde esses grupos que foram reunidos no mesmo país, eles disputam até hoje pelo controle da região, pelo controle do país. Por isso que o continente africano é um continente, juntamente com a região ali do Oriente Médio, é uma região que constantemente está com conflito, desde o norte da África até o sul da África. Certo? Isso aqui é um exemplo aí da Conferência de Berlim, né, que vai ser a reunião onde vai acontecer essa reorganização da África, tá? E os conflitos que existem hoje na África, que vai ser fruto dessa reorganização. Ok? Então, deixa eu passar aqui para cima. Vamos à pergunta. Explique com suas palavras qual a relação entre imperialismo e a Conferência de Berlim. Uma coisa está ligada à outra. Uma coisa vai consolidar a outra, especificamente no continente africano. Beleza? Então, no máximo 5 linhas aí, ou melhor, no mínimo 5 linhas aí eu quero essa questão. Beleza, gente? E por hoje é só, e a gente se encontra na próxima semana. Eu vou postar o vídeo também para orientá-los na atividade da nossa atividade número 2, tá? Que nós entramos propriamente dito nas questões, nas habilidades do 9º ano, tá? Um grande abraço para vocês e até lá!